Olá pessoal, essa é a disciplina Direito Administrativo 2, eu sou a professora Fernanda Calisto e a gente vai começar hoje a nossa primeira aula acerca da intervenção do Estado na propriedade privada. Venham comigo, tá? Então, o primeiro tópico que a gente precisa referir quando fala nessa matéria é o próprio direito de propriedade, que é um direito fundamental, é cláusula pétrea inscrita no nosso texto constitucional e tem uma ampla proteção tanto para o indivíduo quanto para os seus sucessores, não é verdade? Mas esse direito previsto no texto da Constituição, embora extremamente relevante, embora cláusula pétrea, não é um direito absoluto, é um direito que está condicionado à sua função social. É isso que diz também o artigo 5º da Constituição, agora no inciso 23. Então recordem disso daí, recordem direitinho esse item daí. E recordem ainda que a propriedade privada está lá no 170 como um dos itens que a ordem econômica deve observar. Então, o Estado, ao intervir nessa propriedade que é tão protegida constitucionalmente, só fará isso para preservar a função social da propriedade ou então para fazer valer a prevalência do interesse público sobre o interesse privado. São duas motivações bastante sérias e são aquelas que legitimam essa intervenção estatal. O rol de hipóteses, tá, de institutos de intervenção do Estado na propriedade privada é um rol taxativo. Esse rol tem previsão constitucional, esse rol tem previsão muito bem delimitada e nós não podemos estar inventando novas formas de intervenção a não ser que haja uma modificação constitucional, tá certo? Ou ainda que seja legal, mas tudo dentro da competência privativa da União. E qual é esse rol? Quais são as intervenções que a gente estuda na nossa aula de hoje? Em primeiro lugar, a gente vai ter a requisição, mas a gente tem também a ocupação temporária, a servidão administrativa, a limitação administrativa, o tombamento e a desapropriação. Mas a desapropriação fica para o nosso próximo encontro. Hoje a gente só vai estudar essas 5 que são um pouquinho menores, tá certo? Quem é que legisla? Quem é que tem competência para legislar sobre essa matéria? Somente a União. Aqui é uma hipótese de competência privativa prevista lá no artigo 22 do texto constitucional. Entretanto, pessoal, a competência dita material ou competência administrativa, a competência para colocar em prática essas formas de intervenção do Estado na propriedade é uma competência comum. Todos os entes têm competência, tá? Salvo quando eu falo da desapropriação, vocês vão ver mais adiante na próxima aula. Mas, de um modo geral, todos os entes podem tombar bens, podem requisitar bens, podem impor limitações também. Falando na limitação, vamos começar o nosso estudo a partir dela. A limitação é uma das mais simples, tá certo? Porque a limitação, ela vai ser toda imposição, e aí eu posso ter limitações impostas no sentido mais amplo pela própria legislação, mas também por atos administrativos, mas eu tenho aqui toda limitação que é geral, tem que ter esse caráter de ser geral, não identificar sobre quais propriedades imediatamente ela vai incidir, é uma limitação gratuita. Essa é a regra, as limitações elas são gratuitas, até porque elas atingem a todos de modo uniforme, não faria sentido indenizar. Elas são também unilaterais, ou seja, eu tenho aqui um ato de vontade da administração pública, do poder público, e eu particular não posso dizer não quero e deixar de aplicá-la. E elas são limitações de ordem pública, porque na verdade todas essas limitações são de ordem pública, né? Então eu tenho um instituto que é geral, que é gratuito, que é de ordem pública, que é unilateral. Esse instituto aqui geralmente é utilizado com que intuito? Em que hipóteses? Geralmente ele é utilizado no exercício do chamado poder de polícia. Vocês lembram lá, direito administrativo 1, poder de polícia, que é justamente o poder de limitar a propriedade e a liberdade das pessoas em prol do interesse público, em prol do bem comum? É isso mesmo. Então, eu vou ter uma grande manifestação, excelentes exemplos de limitação, quando eu penso em direitos de vizinhança,
Então, a minha obrigação de não fazer a janela até tantos metros de distância do outro imóvel, a minha obrigação de me submeter a um gabarito que estabelece a altura máxima para prédios na orla ou em determinadas áreas. Isso é limitação administrativa. Então, elas têm esse condão mais geral, mais normativo, se vem por ato administrativo, ou legal, se vem da lei. O Estatuto das Cidades é um excelente exemplo de lei que contempla muitas limitações administrativas e ela acaba abarcando todo mundo, atingindo a todo mundo de forma igual. Isso justifica que ela não tenha indenização, ok? É mais facinha, é mais tranquila. Seguidamente, a gente tem que falar sobre a servidão administrativa. Aqui eu peço para vocês recordarem da servidão lá do direito civil. A servidão do direito civil tem certa similitude aqui, porque eu vou ter um interesse público sobre uma área privada que vai condicionar o uso dessa área privada, que vai restringir, até melhor dizendo, o uso dessa área privada. A servidão, ela não vai transferir propriedade do particular para o poder público, mas ela vai transferir o uso e o gozo dessa propriedade. Então, eu vou ter aqui um ônus real sobre um bem particular para que possa permitir a utilização pública daquele bem. Esse, em resumo, seria o meu conceito de servidão. Um detalhe muito importante é que, em se tratando de um ônus real, eu tenho na servidão uma forma de intervenção estatal que tem um caráter definitivo. Quer dizer que ela nunca vai deixar de existir, mas ela tem um caráter definitivo em relação àquela propriedade, sendo instituída ou por lei ou então por um acordo administrativo precedido de um decreto. Em qualquer caso, eu tenho, no caso específico do ato administrativo, eu tenho a obrigação de formalizar a escritura pública dessa servidão, tá? Porque, sendo o ônus real, ela vai acompanhar o bem. Muda o proprietário, mas a servidão continua no bem, ok? E há ainda a possibilidade da sentença judicial instituir servidão. Então, lei, acordo precedido de decreto e sentença judicial são as formas de intervenção pela via da servidão. E só por essa listagem de forma de intervenção, vocês podem perceber, eu tenho na servidão uma intervenção que não é autoexecutável. Na verdade, eu preciso ou da lei, ou desse decreto, com acordo, ou dessa decisão. Ele não é autoexecutável, como em regra são as ações, os atos administrativos do poder público. Além disso, pessoal, eu sempre terei que inscrever no registro de imóveis, em qualquer hipótese, eu tenho que levar a minha servidão a ser inscrita no registro de imóveis para que ela possa efetivamente acompanhar o bem. Considerando que é uma restrição mais gravosa do que aquela da limitação, vai haver indenização? Sim, vai haver indenização sim. Essa indenização ela é prévia e ela vai considerar os prejuízos que foram causados ao imóvel, tá? Porque aquilo ali vai ser uma limitação permanente. Então, é muito comum que a gente tenha esse tipo de situação quando o poder público faz servidões para instalação de torres de energia elétrica, por exemplo, ou torres de internet, ou torres de telefonia. A gente tem essa hipótese. É uma hipótese bem comum, indeniza-se previamente a pessoa, porque a área continua sendo dela, mas ela não vai poder utilizar. E aí eu tenho uma produção permanente de efeitos. E como é que essa servidão vai ser extinta? Ela pode ser extinta? Claro que pode. Ela pode ser extinta quando o Estado já não tiver interesse naquela servidão, o poder público já não tem interesse naquela servidão, ou então quando o bem ele é incorporado ao domínio público, por exemplo, uma desapropriação, eu incorporo aquele bem ao domínio público, ou ainda, pessoal, se o bem gravado ele desaparecer, né? O bem já deixou de existir, já não existe mais, não tem como continuar a termos aqui uma servidão. Então, só tenham esse cuidado, vocês podem utilizar os conhecimentos prévios de direito civil sobre servidão que vocês têm, mas tenham só esse cuidado porque eu tenho formas diferentes de instituir, formas diferentes de extingui-la e é preciso ter essa baliza, é preciso ter essa análise, tá? Depois,
a gente vai chegar na requisição administrativa. A requisição administrativa, ela tem sede lá no artigo 5º, inciso 25 da Constituição. Vale a pena a leitura, porque nesse simples inciso 25 a gente já tem as hipóteses de sua aplicação, indenização, a gente consegue já retirar tudo dali. Diz lá: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário direito de indenização ulterior se houver dano. Vejam bem, a propriedade aqui em questão é qualquer propriedade, seja ela móvel, seja ela imóvel, e a gente vai ter inclusive a possibilidade de requisitar serviços. A requisição se aplica a bens móveis, imóveis e serviços, e ela vai ser utilizada em uma hipótese bem específica, o iminente perigo público. Não é para situações normais, não é para situações cotidianas, é para o iminente perigo público, ok? E sendo assim, ela vai ser uma intervenção transitória, enquanto durar aquele perigo, enquanto durar aquela situação que iminentemente está causando perigo público. Ela não permanece no tempo, não é como a servidão, que tem aquele quê de definitividade. Aliás, uma dica, vão sempre fazendo uma comparação, tá, entre essas instituições. É interessante também montar uma tabelinha para comparar cada uma dessas, para fixar com mais facilidade os tópicos que a gente está estudando. E a indenização? Vejam, a limitação, em regra, não indeniza, não é? A servidão, em regra, indeniza e indeniza previamente. Na requisição, eu posso sim indenizar, mas essa indenização ela vai ser posterior e somente se houver dano. Somente se houver dano. Não houve dano, não há o que indenizar, correto? Para aprofundar o conteúdo, vale a pena a leitura da Lei Delegada número 4 de 62 e ainda do Decreto-Lei 4812 de 42. Mas para a maior parte das provas que vocês vão precisar realizar, esse conhecimento geral é suficiente. Depois da requisição, da limitação e da servidão, vamos falar da ocupação temporária, tá? O que é a ocupação temporária? A ocupação temporária é o uso da administração pública de certas propriedades privadas ou para a realização de obras ou para a execução de serviços públicos. Vejam o meu destaque aqui para bens imóveis, tá? A ocupação ela só vai atingir bens imóveis, não tem como ocupar, utilizar esse instituto em relação a bens móveis. Então já é mais um ponto diferencial para vocês irem comparando com as intervenções anteriores às quais eu me referia. Então, para a realização de obras ou para serviços públicos. Uma coisa muito comum, a administração está construindo lá uma rodovia ou está cuidando de uma obra pública qualquer e ela precisa do espaço ao redor, do espaço que é contínuo para realizar adequadamente as suas atividades, montando um canteiro de obra, deixando o maquinário lá naquele espaço. Ela vai desapropriar? Não, é muito gravoso, ela só precisa usar durante algum tempo aquilo ali, ela ocupa aquele espaço. Também para a realização de serviços públicos. É muito comum que aconteça a ocupação temporária de escolas e de estabelecimentos privados durante um período eleitoral, por exemplo, para a realização de reuniões ou para a realização, até mesmo instalação de sessões eleitorais. Ocupação temporária, tá? Eu queria também que vocês prestassem atenção quando a gente fala em sede constitucional, que nem sempre o legislador, mesmo o legislador constituinte, ele é muito técnico. E aí lá no artigo 136 da Constituição, a gente tem a possibilidade, tá, de decretação de alguns estados especiais, no caso mais específico, o estado de defesa, para preservar ou prontamente restabelecer a lei e a ordem no país. E aí, no artigo 136, parágrafo 1º, inciso 2, a gente vai ter a seguinte afirmação: o decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de calamidade pública. Gente, a Constituição fala ocupação, mas olha a circunstância. É uma circunstância normal? Não. É uma circunstância absolutamente anormal. É uma situação de iminente perigo público. Então, muito cuidado, porque neste caso, e às vezes a gente vai encontrar isso também em leis
infraconstitucionais, a gente vai ter o legislador utilizando o nome ocupação, e isso não é ocupação, porque a ocupação ela vai acontecer em situações normais para a realização de obras ou serviços. Quando eu tenho essa situação anormal, o instituto correto a ser usado é a requisição. Uma outra dica para vocês observarem é que a ocupação ela só diz respeito a imóveis. E neste inciso específico se fala em ocupação de bens e serviços públicos. Então já é uma excelente dica para demonstrar para a gente que não se trata de uma ocupação, se trata isso sim de uma requisição. Então bora lá. O que é que a gente pode sintetizar acerca da ocupação temporária? Que eu não estou falando de um direito real, é um direito pessoal apenas, tá? Não é o direito real como é a servidão. Ela só vai recair sobre bens imóveis, então também nesse aspecto ela se assemelha lá à servidão, mas ela se diferencia da requisição. Ela, tal qual a requisição, tem um caráter meramente temporário, enquanto durar lá a obra, enquanto durar lá o serviço, e ela tem essa finalidade comum, tranquila, que não extrapola os limites de uma ordem constituída, de obras, de realização de obras ou de serviços públicos. E a indenização, pessoal? Vai haver indenização? Pode até haver, mas só se houver prejuízo. Se o prejuízo não acontecer, essa não é uma intervenção indenizável. A exceção que eu terei a essa circunstância é na hipótese de ocupar temporariamente uma determinada área antes da desapropriação. Quando é um procedimento muito comum durante o processo de desapropriação que haja uma ocupação antecedente a ela, uma ocupação anterior. Quando a ocupação temporária acontecer nesse formato, dentro desse procedimento, aí sim, a gente vai indenizar com certeza. Mas se não, só indeniza se for comprovado o prejuízo e, portanto, posteriormente, nunca previamente. Um outro aspecto importante, quando a gente fala em termos de intervenção do Estado na propriedade, especificamente quanto à ocupação, vai ir lá nos sítios arqueológicos e pré-históricos, né? O artigo 13 do decreto acerca da matéria dá a possibilidade que a União, bem como os estados e os municípios, mediante autorização federal, eles procedam às escavações e procedam a uma série de pesquisas e estudos em propriedades privadas que sejam do interesse da arqueologia e da pré-história, e também em terrenos que sejam da propriedade particular de forma mais ampla. Então, de repente, descobre-se que há restos, tá? Cacos, materiais e instrumentos que povos antigos utilizavam há séculos e milhares de anos lá no teu quintal, no quintal da tua casa. Aquilo ali tem interesse arqueológico, a gente vai para tudo, o poder público vai poder ocupar aquela área, tá? Mesmo sendo uma área murada, mesmo sendo uma área domiciliar, e ocupar temporariamente para realizar essas pesquisas e para realizar essas escavações. O parágrafo único, entretanto, ele fala da hipótese de um acordo amigável. Então, em regra, o ideal, inclusive, é que haja um acordo amigável entre o proprietário e o poder público para que aquelas escavações aconteçam normalmente, elas transcorram sem nenhum problema, tá certo? Agora, quando isso acontecer, eu declaro a ocupação temporária e é muito mais tranquilo. Se não for possível que isso seja feito, a gente pode chegar, inclusive, a uma circunstância de desapropriação. Mas é interessante que a gente tem decreto específico, 3365, a tratar dessa matéria, e já há essa previsão que é bem importante. Seguidamente, pessoal, a gente precisa conversar agora sobre o tombamento. O tombamento, certamente vocês já conhecem, é uma instituição até bem conhecida em geral da população, porque todo local onde a gente vai que tem um centro histórico, a coisa mais comum é ouvir que se trata de um local cheio de bens tombados. Mas afinal de contas, o que é o tombamento? O tombamento é também uma restrição à propriedade privada, tá? Que tem um objetivo bem específico. Esse objetivo é a preservação do patrimônio cultural. Patrimônio cultural, artístico, turístico, paisagístico, todo esse patrimônio na forma do artigo 24 da Constituição, que tem
competência legislativa concorrente para ser tratada, que tem uma competência material ampla também. Tudo isso daí vai estar protegido e pode ser protegido pelo tombamento, ok? Então, como eu dizia, competência comum. Um bem ele pode ser tombado pelo município, pelo estado ou pela União. Ele pode ser tombado por 2, por 3, por todos, inclusive. Não há problema. A gente pode ter sucessivos tombamentos, um sobre o outro, não tem problema. Todo mundo pode tombar. Quanto mais tombamento, mais proteção. Essa é a ideia. Mas na hora de legislar, a minha competência é uma competência concorrente. Então, muito cuidado com isso lá no artigo 24. Um detalhe importante aqui, entretanto, é que eu acabei de falar de imóvel e geralmente é esse o objeto de um tombamento, né? A gente pensa em imóveis. Mas vejam, não apenas bens imóveis são sujeitos ao tombamento e, na verdade, não apenas bens materiais, palpáveis, são sujeitos ao tombamento. Na verdade, eu posso tombar também bens imateriais, manifestações. No Rio de Janeiro, por exemplo, o samba é um bem tombado. Se a gente vai aqui para Alagoas, a gente vai encontrar modos de fazer uma espécie de canoa tombada, porque ela tem um modo de construir específico, típico, com um alto valor histórico. A gente vai para alguns lugares e tem uma receita de um doce típico tombado. A gente vai ter pessoas, inclusive, o patrimônio histórico que elas representam, em certa medida, tombados. Então, há as mais diversas possibilidades aí. Não é apenas dirigido a bens materiais ou bens imateriais. É também para bens imateriais, tá? Materiais e imateriais. Esse tombamento, em regra, ele vai ser compulsório. Em regra, a gente vai ter o poder público impondo o tombamento, como ele faz em relação a todas as outras formas de intervenção do Estado na propriedade. Mas também pode ser voluntário. Você, de repente, tem um bem com este alto valor histórico, cultural, artístico ou paisagístico e você leva a proposta ao poder público voluntariamente para que ele promova o tombamento. Também se diz voluntário quando o poder público propõe e você de plano aceita, amigavelmente aceita. Se você, dentro do processo de tombamento, recorrer, reclamar, se insurgir contra isso, ele vai acabar acontecendo, mas de forma compulsória, tá? Isso vai levar para o bem tombado, para o proprietário, melhor dizendo, quando a gente está falando de um bem material, alguns deveres. O tombamento é uma das formas de intervenção que acaba sendo um pouquinho mais complicadas para o proprietário, porque em regra ele não é indenizado, é uma obrigação assim específica em relação ao bem, é uma obrigação que vai acompanhar o bem, não interessa se há ou não mudança de proprietário, e vai gerar obrigações para esse proprietário, né? O proprietário, ele não pode destruir o bem, ele não pode descaracterizar o bem, ele não pode fazer qualquer alteração no bem sem que haja prévia alteração do órgão que determinou aquele tombamento. Ele tem ainda uma obrigação muito séria de promover a conservação do bem, o que muitas vezes pode ser altamente caro, bastante caro, a depender do tipo de obra e do tipo de conservação que ele necessite. Nessa circunstância daí, pessoal, vocês devem estar se perguntando, mas ele tem todas essas obrigações e o poder público tombou, o poder público vai custear, correto? Não. Os deveres financeiros aí são do próprio proprietário mesmo, ele vai se responsabilizar financeiramente por isso também. Se ele não tem condições de tomar essas cautelas, tomar esses cuidados, ele vai e pede uma subvenção, ele vai e pede um auxílio ao poder público, mas não é certo que ele vá conseguir, até porque nós temos um sem número de bens tombados Brasil afora e recursos para o Ministério da Cultura, para as secretarias de cultura relativamente restritos. Então depende muito de como o poder público está tratando a matéria para que ele consiga essas subvenções, tá? Além disso, é importante que a gente discuta um pouquinho sobre a possibilidade do chamado tombamento de uso. O que seria um tombamento de uso? Então, o poder público tombaria a casa onde você reside, dizendo que ela agora deve ser uma casa exclusivamente utilizada, porque no passado foi assim, para a promoção da cultura, para a promoção de sarau,
para a promoção de visitas e conhecimento da história. Gente, o tombamento de uso não existe, tá? Não existe no nosso ordenamento. Então, se o poder público impõe uma restrição de tamanha gravidade, o que ele está fazendo na prática é uma desapropriação. E sempre que isso acontecer, ele vai ter que fazer a devida indenização, procedimento próprio. Outra questão importante: bens públicos, bens da União, dos estados, dos municípios, podem ser tombados? Então, o estado vai e tomba um bem do município. Pode? Pode, a resposta é positiva. O estado vai e tomba um bem da União. Pode? Pode também, a resposta é positiva. A gente tem essa relação. Todo mundo pode tombar de todo mundo. Quando eu estou falando de entes da federação, não tem problema. Como aqui não há uma supressão da propriedade, é só um dever a mais de proteção, não tem nem que perquirir se isso fere o pacto federativo, não fere. A gente vai ver que é diferente na desapropriação, mas aqui para o tombamento é só um plus, é uma proteção a mais que vai ser conferida. Com isso, a gente pode sintetizar a nossa aula de hoje nos tópicos da requisição, da ocupação, da limitação, da servidão e do tombamento. As 5 intervenções do Estado na propriedade privada que não geram a perda da propriedade, intervêm apenas em outros aspectos dela e que servem à promoção do interesse público e à promoção da função social da propriedade.